Então, agora vamos à nossa aula de hoje. Nós temos analisado, estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses, não é isso? Você já sabe que nesses dias, Colossenses tem sido o cardápio nosso aqui na escola dominical. E chegamos ao capítulo 3, a partir do verso 17, e estamos analisando até o capítulo 4, verso 6. 3, 17 a 4, 6. Então, é o mesmo texto que lemos na semana passada. Vamos ler novamente hoje. É que nós estamos analisando aos poucos esta passagem, não é? Então, eu vou ler e você acompanha. Colossenses 3, 17 até 4, verso 6. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, abra os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar a Tua glória nas páginas da Escritura, e que ao contemplar a Tua glória nas páginas da Escritura, nós sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Antes de focalizarmos a árvore, vamos dar uma olhada para a floresta, não é? Então, antes de
olharmos para aquele ponto específico do texto, vamos nos lembrar do contexto deste texto. Então você já sabe que essa carta Paulo escreveu para a igreja colossense com o propósito de alertá-los quanto ao ensino de falsos mestres. Paulo soube que falsos mestres estavam disseminando o ensino errado lá, e ele tomou a iniciativa de escrever esta carta aos colossenses para ajudá-los, para alertá-los, para preveni-los. Eu já disse a vocês que esse falso ensino dos colossenses era um mix de ideias e práticas religiosas extraídas de diferentes origens. Tinha coisas do judaísmo, tinha coisas do misticismo pagão, então era uma miscelânea. Mas, basicamente, os falsos mestres estavam propondo um tríplice caminho para o aperfeiçoamento dos crentes, dos cristãos lá em Colossos. Era o caminho do ritualismo, isso possivelmente procedente do judaísmo. Então eles diziam, se você quiser ser aperfeiçoado, você tem que se submeter a certos ritos da religião judaica, sobretudo a circuncisão. Eles propunham também o caminho do misticismo. Esse é o caminho, experiências místicas vai fazer de você um cristão melhor. Os falsos mestres diziam isso. E também era uma questão de disciplina rigorosa, asceticismo, rigor ascético. É uma questão, o aperfeiçoamento cristão é uma questão de força de vontade. Então era mais ou menos esta a proposta dos falsos mestres. É isso que Paulo está combatendo. Paulo está dizendo, olha, o aperfeiçoamento cristão não vem por experiências místicas, não vem por sujeição a ritos e não vem por meio da sua força de vontade. Não é uma questão de força de vontade. E qual era o problema, então, com esta proposta? Nós vimos que o problema com esta proposta, veja o capítulo 2, verso 19. O problema com esta proposta é que os falsos mestres estavam, capítulo 2, verso 19, os falsos mestres estavam propondo aperfeiçoamento cristão, diz aí, não retendo a cabeça. Ou seja, eles estavam propondo o aperfeiçoamento cristão sem conexão com a cabeça, que é Cristo, não é? Então veja bem, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então o que Paulo está dizendo, que se nós desejamos crescer o crescimento que procede de Deus, nós temos que reter a cabeça. O que é reter a cabeça? Permanecer conectado a Cristo, permanecer ligado à cabeça. Então, não é uma questão de experiência mística, não é uma questão de se submeter a ritos, não é uma questão de força de vontade, é uma questão de permanecer em Cristo. Esse é o segredo do crescimento que vem de Deus. Então esse é o assunto de Paulo
nesta carta. E agora, quando chegamos no capítulo 3, Paulo está aí, como vimos no último domingo, dizendo que um dos segredos para crescer o crescimento que vem de Deus é fazer tudo em nome do Senhor e para Ele. Como é que eu permaneço em Cristo? Paulo diz, dentre outras coisas, primeiro, fazendo a palavra dele habitar em nós, não é? Mas, dentre outras coisas, Paulo diz, você permanece em Cristo, fazendo tudo em nome dele e fazendo tudo para ele. Está aí na nossa passagem que lemos hoje, capítulo 3, verso 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus. E o verso 23, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Então, é fazer em nome dele e fazer para ele. Fazer em nome dele é fazer como representante dele, não é? E fazer para ele. Eu disse na semana passada que isso significa viver consciente de que o Senhor está tanto na origem do que fazemos, quanto no destino do que fazemos. Eu disse que Lutero dizia que Deus está oculto nas nossas vocações. Ele está oculto na origem, não é? Ou seja, eu estou agindo em nome dele, então eu sou um representante dele, mas ele está oculto também no destino. Eu estou fazendo para ele. Ainda há pouco eu brinquei com o Gil, né? O Gil veio colocar água aqui para mim, o diácono Gilmar Cardoso veio colocar água aqui. E eu falei assim, ô Gil, o dia que você se encontrar com Jesus, ele vai dizer assim, Gil, eu tive sede e me deste de beber. Brinquei com o Gil aqui. E você vai dizer assim, quando foi que eu fiz isso? Ele falou, cada vez que você colocou água para o pastor lá, é para mim que você estava colocando água. Então, Deus está na origem e no destino daquilo que fazemos. Entendeu? Então, fazei-o em nome dele e fazei-o para ele. É isso que Paulo está dizendo nesta porção que estamos analisando desde a semana passada, versos 18 e 21, versos 17 e 23, ok? Agora, nos versos 18 até 4:6, veja na sua Bíblia, versos 18 até 4:6, Paulo vai mostrar como é que nós atuamos na prática, em nome do Senhor e para Ele, nas diferentes esferas da vida, na família, na sociedade e na igreja. Então, essas três esferas estão aí. Paulo está mostrando de maneira prática, concreta, como é viver percebendo que o Senhor está na origem e está no destino de tudo o que nós fazemos. E então a primeira esfera é a esfera da família, versos 18 a 21. Dê uma olhada aí, versos 18 a 21, Paulo passa a mostrar, a explicar o verso 17 e 23 na esfera da família.
Então, versos 18 a 21, isso mesmo, esfera da família. Hoje nós vamos focalizar apenas parte da esfera da família. Hoje nós vamos focalizar apenas o verso 18 e o verso 19, não é? Então, dê uma olhada aí no verso 18. No verso 18, Paulo está explicando como a esposa cristã desempenha, cumpre a sua vocação, considerando o Senhor na origem da sua vocação e no destino da sua vocação. Então, Paulo diz: tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor e para o Senhor. Então, imagine que uma mulher cristã diz: Paulo, eu sou esposa, como é que eu cumpro isso aí no meu papel de esposa? Eu quero saber como é que é ser esposa em nome do Senhor e para o Senhor. Essa é a pergunta que Paulo está respondendo no verso 18. Qual é a resposta de Paulo aí no verso 18? Paulo diz: você se deseja ser esposa em nome do Senhor e para o Senhor, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então, a maneira pela qual a esposa cristã cumpre o seu papel em nome do Senhor e para o Senhor, segundo Paulo nessa passagem, se resume numa palavra, não é? Se resume numa palavra. A submissão, sede submissas. Deixe-me ver aqui, que eu estou achando que as minhas anotações aqui estão me traindo aqui, sabe? Espera lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, consegui, beleza. Então, verso 18. Como é que uma esposa, uma mulher cristã, cumpre o seu papel de esposa em nome do Senhor e para o Senhor? Então, Paulo diz que isso pode ser resumido na palavra submissão. Então, irmã, preste atenção. No seu papel de esposa, você precisa agir em nome do Senhor, isto é, agir como representante de Cristo, sendo submissa ao seu marido. Você vai dizer assim: mas reverendo, como assim? Ser representante de Cristo, sendo submissa? Estranho isso, eu não consigo fazer essa conexão. Como é que submissão é um papel de Cristo? Deixe-me então ajudar você a entender isso. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11. Achou aí o capítulo 11? Se achou, acha o verso 3 do capítulo 11. Achou o verso 3 do capítulo 11? 1 aos Coríntios 11, 3. E eu vou ler. Paulo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Preste bem atenção. Então, Paulo
quando diz que Deus é o cabeça de Cristo, Paulo está falando da submissão do Deus Filho, Cristo, ao Deus Pai. Isso é muito importante e é oportuno, é importante para você entender como é que você representa Cristo no papel de esposa, sendo submissa ao marido, assim como Cristo é submisso ao Deus Pai. Então, é um papel representativo de Cristo, é fazer em nome de Cristo. Então, submissão é uma palavra que resume um papel exercido pelo próprio Cristo. Irmãos, isso é muito oportuno, porque a palavra submissão faz a mulher moderna tremer nas bases, não é? Eu sei que toda mulher contemporânea, mesmo as crentes, tem ojeriza desse termo submissão. Quando você fala em submissão, se você soubesse que eu ia tratar desse assunto hoje, talvez você nem viesse à escola dominical hoje, né, mulher? Mas ainda bem que você não sabia. Mas deixe-me explicar aqui, irmã. Preste bem atenção, preste bem atenção. Eu desconfio que a sua ojeriza a esta palavra é porque essa palavra soa para você como se implicasse diferença ontológica entre nós. O que é isso? Quando você ouve a palavra submissão, você entende que a pessoa está dizendo que você é um ser inferior, não é? Mas eu tenho boas notícias para você. A boa notícia é que esta palavra não significa, submissão não significa necessariamente diferença ontológica, inferioridade ontológica. Não significa que o ser submisso seja inferior. Isso está claro aqui, notem. 1 Coríntios 11:3 diz aí, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Então, o homem é o cabeça da mulher, do mesmo jeito que Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. A gente precisa entender, então, a natureza dessa sujeição de Cristo ao Deus Pai. Quando Paulo diz que Cristo é submisso ao Deus Pai, ele não está dizendo que Cristo é um Deus inferior. Ele não está dizendo que ele é um ser de segunda categoria em relação ao Deus Pai. Não. Então, isso nos ajuda a entender melhor a natureza do papel que Deus deu à mulher no casamento. Então, é preciso entender que o fato de Cristo ser submisso ao Pai não significa que Cristo seja inferior ao Deus Pai. A Bíblia ensina isto com toda clareza. A Bíblia diz que o Deus Filho é igual ao Deus Pai. Ele não é um ser inferior. A Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele, o próprio Filho, disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, essa sujeição não significa inferioridade ontológica, inferioridade do ser. Deixe-me usar aqui um termo técnico da teologia que nos ajuda a entender isso. A teologia forjou duas categorias, dois termos,
que nos ajuda a compreender que, por um lado, não há diferença entre as pessoas da Trindade, mas há um sentido em que há diferença. Como é que é isso? A teologia forjou dois termos. A teologia fala da trindade ontológica e fala da trindade econômica. Então, você pode considerar a trindade, o ser de Deus, de maneira ontológica, aquilo que ele é na sua essência, no seu ser. E você pode considerar o ser de Deus economicamente, isto é, na sua ação, o ser de Deus em ação. Então, o ser de Deus, quando você considera o ser de Deus ontologicamente, você chega à conclusão pela Escritura que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Então, nesse sentido, não há subordinação de uma pessoa da Trindade à outra. Eles são um único Deus, com a mesma natureza, com o mesmo poder, com a mesma santidade, com a mesma sabedoria, com a mesma glória, com a mesma honra. Então não há diferença quando você considera as pessoas da Trindade ontologicamente, no seu ser, na sua essência. É a mesma essência. Mas quando você considera as pessoas da Trindade economicamente, isto é, a Trindade em ação, seja na criação, seja na providência, seja na redenção, quando você considera essas obras de Deus, considera Deus agindo nessas obras, aí você vai concluir que as pessoas da Trindade exercem papéis diferentes. E, portanto, há subordinação. Por exemplo, pense na criação. Nós creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Deus Pai, o Deus Pai é o Criador dos céus e da terra. Como é que o Deus Pai criou os céus e a terra? Por meio da sua palavra, por meio do verbo, por meio do Logos eterno. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mesma essência, mesma substância, mas o verbo se sujeitou ao Pai na criação de todas as coisas. Foi por meio do verbo que Deus trouxe todas as coisas à existência. João vai dizer a respeito de Jesus: todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, há uma subordinação da segunda pessoa da Trindade na obra da criação. E na obra da redenção? Subordinação. O Pai envia o Filho. Não é isso? Porque Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Filho diz: eu não vim fazer a minha vontade. Eu estou submisso à vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ao momento em que o Deus Filho ora: Pai,
se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a sujeição, olha a submissão. E Paulo diz que, embora ele fosse Deus, igual em essência e natureza ao Pai, ele não ficou agarrado, apegado aos seus direitos de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não se sentiu violentado, usurpado. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu um papel de servo, foi submisso e obediente até a morte e morte de cruz. Percebe a sujeição em Jesus? Se você quer ser igual a Jesus, tem que ser submisso. Quer ser parecido com ele? Tem que ser submisso. É que a gente às vezes não percebe a coisa, não é? Não para refletir, não analisa a questão mais profundamente. Então, a subordinação de Cristo ao Pai é a subordinação entre dois iguais, entre dois da mesma essência, entre dois iguais em honra. Assim também é a sujeição da esposa ao marido. Trata-se de uma sujeição entre dois iguais. Iguais em essência, iguais em honra. Quando Deus criou a espécie humana, a Bíblia diz que Deus falou: façamos o homem, espécie humana, homem genérico, a nossa imagem e semelhança. E aí a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. A espécie humana, homem e mulher, ambos imagem e semelhança de Deus. Iguais em honra. Ambos projetados para representar Deus, para refletir a glória de Deus, para refletir a beleza de Deus no mundo. Só que Deus deu a eles, no casamento, papéis distintos. Cada um tem o seu jeito de expressar a beleza de Deus. Um expressa a beleza de Deus sendo líder, Deus é rei, ele lidera. E outro expressa a beleza de Deus se sujeitando à liderança, como o Deus Filho se sujeita à vontade do seu Pai. Mas ambos os papéis são papéis honrosos. O papel que Deus deu à mulher não é um papel inferior, ela não é um ser inferior, não é menos digno. Quando Deus decidiu criar a mulher, ele diz: eu vou fazer uma auxiliadora. Esse não é um papel menor. É um papel que reflete quem Deus é. Deus é o nosso auxílio. Deus é auxiliador. Então a mulher foi projetada para manifestar no mundo, na história, no tempo, no espaço, alguma coisa da beleza de Deus, quando ela cumpre o papel no casamento. Então, quando você olha para o meu casamento, você deveria ver um pouco da beleza de Deus. Ao me ver liderando a minha casa, você pensa: eu estou percebendo aqui um pouco daquilo que Deus é. Ao olhar para Eliane cumprindo o papel dela, você pode pensar: Deus é auxílio, que Deus maravilhoso é esse Deus. Percebe? A vida é um teatro. Nós estamos desempenhando papéis para a glória de Deus, refletir quem Deus é. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, quer sejais esposa, quer sejais marido, fazei tudo para a glória de Deus, para refletir quem Deus é. Entende, mulher?
Como é que você exerce o papel? Lembrando sempre que na sua vocação de esposa, Deus está oculto, tanto na origem quanto no destino. Então, a diferença do homem e da mulher no casamento não é diferença ontológica do ser, é uma diferença funcional. É apenas diferença de função na instituição do casamento. São dois iguais, cumprindo funções diferentes. Então, se você entender bem, você não precisa ficar brava quando ouvir a palavra submissão. Isso não diminui você. Pois não, Darcy? Verso o quê? Verso 11 e 12 de quê? Sim. Deixa eu localizar aqui, Darcy, porque eu estou em Colossenses. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 11 e 12. No Senhor, todavia, esse é o versículo para o qual Darcy está chamando a atenção. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. É isso mesmo, Darcy. Isso mostra aqui a interdependência dos dois gêneros, não é? É verdade. Essa visão de que homem e mulher são competidores, essa é uma visão mundana, e essa competição procede da queda, do pecado. Homem e mulher não são rivais, não foi assim que Deus projetou. São complementares, não é? São interdependentes. Se você vive a sua vida do lar como se fosse uma rival, uma competidora do seu esposo, você precisa mudar a sua mente nesse assunto. Você está com uma mente mundana, isso não é mente cristã. Você tem que ter a mente de Cristo. Você não é competidora do seu esposo. Você não é uma rival. Entendeu? Você é auxiliadora. Pense isso, irmã. Acorda, desperta, não é? Então, preste bem atenção. Obrigado, Darcy. Então, preste bem atenção. A diferença é funcional e não diferença ontológica. Ontologicamente, são dois seres iguais. Mesmo nível, mesma honra, mesma natureza, imagem de Deus. Mas cumprem funções diferentes, não é? Preste bem, não é difícil você perceber isso. Veja bem, nós, cidadãos ipatinguenses, estamos sob a liderança de um governo municipal, não estamos? Todos nós estamos debaixo da liderança do prefeito, por exemplo. Todos os cidadãos mineiros estão debaixo da liderança do Zema. Essa diferença é uma diferença funcional, é que eles estão numa função de liderança sobre, não significa que eles sejam seres superiores, não é, do que nós. E nós nos submetemos, nós não seguimos a liderança, às vezes rindo, às vezes chorando, mas a gente segue. Mas o fato é que o meu ponto é mostrar para você que não é, a diferença não é em função da ontologia, não é em função do ser. Ele não é melhor do que nós. É apenas uma diferença funcional. Está claro isso aí? Está claro para vocês? Então é assim que Deus estruturou. Então, o papel da mulher no casamento é tão honroso, não é, quanto o do homem. É isso que nós estamos mostrando. Então, preste atenção.
que Paulo está ensinando em toda esta sessão? Ele está ensinando que tudo o que fazemos deve ser feito em nome do Senhor e para o Senhor. Então, no verso 18, ele mostrou como é que a mulher obedece isso no casamento. Na família, a mulher cristã deve ser esposa em nome do Senhor e deve ser esposa para o Senhor. Peguei demais no pé das mulheres, né? É porque eu amo vocês. Mas deixe-me pegar no pé dos homens agora. Deixa eu abrir Colossenses aqui. Colossenses 3, verso 19. Agora Paulo fala para os homens. Verso 19. Vamos imaginar que alguém dissesse: Paulo, como é que o homem cristão pode ser marido em nome do Senhor e para o Senhor? Aí Paulo vai mostrar no verso 19. Verso 19, ele vai responder a essa pergunta, não é? Deixa eu achar aqui. Então, se o marido pergunta assim: Paulo, ok, eu não sou esposa, Paulo, eu sou marido. Como é que eu posso ser marido em nome de Jesus e para Ele? Paulo vai dizer: você vai ser marido em nome do Senhor e para Ele, amando a sua esposa e não tratando a sua esposa com amargura. Está aí no verso 19. É assim que se é marido em nome do Senhor e para o Senhor. Então, simples assim, amar a esposa e não tratá-la com amargura. Irmãos, se tem um verbo mal compreendido no nosso tempo, é o verbo amar. A gente usa o verbo amar com várias conotações, não é? E a gente sabe de maneira tácita que não significa a mesma coisa, né? Desde coisas legítimas, lícitas, até coisas ilícitas. Você pode usar esse verbo, né? Você fala: eu amo chocolate, não é assim? Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos, não é? Sujeito abandona a família por causa de uma jovem adolescente. Você vai confrontar ele e falar: reverendo, é o amor. O amor. Não é assim? Tá ferro, como dizia meu pai. Mas vamos lá. Meu pai tinha que falar: eita ferro. Mas veja bem, a gente precisa definir termos, não é? Para a gente entender o que a gente está falando. Graças a Deus, o Espírito Santo define o que é amor para nós na Escritura. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus, ele faz uma descrição maravilhosa do amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 e veja como é que Paulo fala da natureza do amor nos versos 4 a 7. Primeiros Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7, diz o seguinte: olha como é que Paulo descreve o amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, olha a descrição que a Escritura faz do amor. Primeira coisa que salta aos olhos nessa descrição que Paulo faz aí, é que a concepção bíblica de amor, diferentemente da nossa, não é uma concepção sentimentalista. Irmãos, nós temos uma concepção sentimentalista do amor, mas não é esta concepção que Paulo tem do amor e que o Espírito de Deus tem do amor. Note como é que o amor é descrito aí de uma maneira personificada. Paulo fala do amor como se fosse uma pessoa. Já viu aí? Ele fala do amor falando o que o amor faz e o que o amor não faz. Parece que ele está falando de uma pessoa. Ele usa verbos para descrever o amor, não é? Ele usa verbos. Verbos, vocês sabem, são vocábulos de ação, não é? Então, amar significa agir, fazer ou deixar de fazer certas coisas. Então, Paulo descreve o amor desta maneira. Veja aí, ele diz, olha, o amor é paciente, o amor é benigno, ele não arde em ciúmes, não é? Ele não se ufana, não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade. Percebe? Então, ele fala do amor fazendo a gente entender, compreender que amar não é sentir. É claro que sentimentos, afetos fazem parte do amor, mas não está na essência dele. Deus nunca poderia mandar você amar o inimigo se amar fosse sentimentos. Não é verdade? Inimigo é inimigo. Mas Deus pode falar para você, você vai amar pagando o mal com o bem. Mesmo que você não tenha o sentimento correspondente a essa ação. Talvez você diga, reverendo, isso é hipocrisia. Hipocrisia não, isso é obediência a Deus. Entendeu? Você se guia pelos seus sentimentos ou se guia pela palavra de Deus? A quem você obedece, os seus sentimentos ou a palavra de Deus? De manhã cedo lá, quando o despertador toca, está friozinho, você tem aquela vontade de continuar na cama, mas o que você faz? Você pula da cama e vai trabalhar. Isso é hipocrisia? Não, isso é responsabilidade. Você não é sentimentalista, você não se deixa controlar pelos seus sentimentos. Entende? Se eu olhar meu sentimento, às vezes eu dou até um soco na cara da pessoa, que tem hora que dá vontade. Mas eu não posso me orientar pelos meus sentimentos. Entendeu? Então, meu ponto aqui é que Paulo descreve o amor fazer e não sentir. Não é? Isso é muito importante. Por quê que eu estou dizendo tudo isso? Pode dizer, maridos, como é que você é marido em nome de Jesus e para Jesus? Amando a sua esposa e não a tratando com amargura. Essa semana um amigo meu postou uma coisa lá nas redes sociais dele, achei interessante, mas o pessoal caiu de pau em cima dele, mas eu entendi, ele está certo, não é? Ele disse, você não ama para casar, você não ama para se casar, você se casa para amar. Pessoal,
Mas no conceito cristão de amor é isso mesmo. Amor é prático. Vamos ver daqui a pouco, é sacrifício. É buscar de maneira sacrificial o bem do outro. Alguns estavam achando que você deve se casar mesmo não tendo nenhuma atração, nenhum afeto. Não é isso que ele está dizendo. Claro que antes você tem afeto, você tem atração, mas você ainda não teve nem oportunidade de amar aquela pessoa. Nem teve. É no casamento que você vai ter a oportunidade de amar. Porque aí vai ter momentos em que você vai ter que amar. Entendeu? Eu entendi o que ele disse. Eu falei, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Afeto, atração física, tudo isso tem antes do casamento. Mas é no casamento que você vai ter a oportunidade. Você, antes do casamento, você tem atração física, você tem afeto, você tem uma predisposição para amar aquela pessoa. Casa com ela para você amar. Você tem uma predisposição. Eu estou disposto a amar você. Não é? Eu estou disposto. Eu estou disposto a amar você. Aí faz votos. Na alegria, na tristeza, estou disposto. Eu vou amar. Muitos depois falam, eu não entendi muito bem esse negócio, não. Estou fora. Estou fora. É assim. Então, antes, você ama no casamento. Antes você tem predisposição. Você tem afeto, você tem atração física. Às vezes tem paixão que lhe cega. Aí depois você acorda no casamento e fala, ai, o que eu fui fazer? É assim, ok? Então, amar é prático, é fazer, diz aqui Paulo, não é? Então, como é que eu sou marido em nome de Jesus, como representante de Jesus? Olha para Jesus, Jesus é marido também, Deus é marido. Uai, pastor, Deus é marido? É, Deus é marido. No Antigo Testamento, Deus fala com a nação de Israel como marido traído, quando a nação ia atrás dos ídolos. Deus chamou Oséias, lembra? Oséias teve uma experiência terrível, casou-se com uma mulher infiel. E Deus falou, Oséias, essa experiência sua é uma boa ilustração da minha relação com o meu povo. Eu também tenho uma esposa infiel. Israel é uma esposa infiel. Percebe? Deus é marido. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. Então, para eu ser marido em nome de Jesus, e para ele, eu tenho que olhar para Jesus para aprender a ser marido. Então, é assim que nós fazemos tudo em nome de Jesus e para Jesus. No caso específico da vocação marital, não é? Vocação de marido, você precisa olhar para Jesus. Veja como é que Paulo fala em Efésios 5. Dê uma olhada, Efésios 5, versos 25 a 27. Efésios 5, versos 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, maridos, olhem para Jesus, para vocês aprenderem a ser marido. Olhem para Jesus. Não é? Então, seja marido como Jesus é marido. E ele diz aí, primeira coisa, Jesus ama sua esposa de maneira sacrificial. Está aí, ó, verso 25. A si mesmo se entregou por ela. Final do verso 25. Jesus derramou o seu sangue por sua esposa. Ele se sacrificou por ela. Irmãos, amar implica sacrifício. Amor que não tem preço, amor que não custa nada, não é amor. Não é verdade? Amor implica sacrifício. Amor tem um custo. Então, Jesus, quando diz que Jesus amou a igreja, não diz que ele ficou alimentando sentimentos por ela, mas ele fez algo por ela e fez de maneira sacrificial. Então, marido, você tem que se sacrificar por sua esposa, cara. Isso é ser marido, em nome de Jesus e para ele. Sei que não é fácil, não. Na pandemia eu estou aprendendo a lavar louça, sabe? Louça eu já lavava, mas agora estou aprendendo a lavar panela. Difícil lavar panela, né? Estou lavando panela. Aí eu lembro disso aqui, eu falo, olha, para mim é um sacrifício lavar panela, não gosto de lavar panela, mas é um jeito de ser marido igual a Jesus, não é? É verdade, é assim mesmo, simples assim, coisa simples, não é? É isso. Então, veja bem, é algo sacrificial. Outra coisa que chama atenção aqui, em Efésios capítulo 5, nos versos que lemos ainda há pouco, é que Cristo não amou a igreja por causa de algo que estivesse nela. É um amor incondicional, não é? Aqui diz que ele amou a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que a santificasse. Ele não amou porque ela fosse santa. Não. Ele a amou a despeito de não ter nela uma coisa que fosse amável, não é? Ele não amou por causa de, ele amou apesar de. Então, assim é que somos chamados a ser marido, não é? Olha, tem dia que a Eliane é amável, é fácil amar a Eliane. Tem dia que a Eliane não é amável, entendeu? Mas o meu desafio é amá-la todos os dias. Eu tenho que amá-la. Eu também tem dia que não sou muito amável, não. Só pergunta para ela depois, ela conta para vocês. Mas é isso. Apesar de, então, ser marido em nome de Jesus e para Jesus, Paulo diz, ame a sua esposa e não a trate com amargura, ok? Então, eu estou explicando para vocês o que significa amar. E veja bem, diz aqui o seguinte, ó, e ele amou a sua esposa, Jesus amou a sua esposa, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, ele amou a sua
igreja para que ela, debaixo da liderança dele e do amor dele, fosse aperfeiçoada, se tornasse sem mácula, sem ruga, sem defeito, não é? Então, é exatamente isso. Ele ama a igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem defeito. Debaixo da liderança de Cristo, a igreja é beneficiada. Ele não é uma liderança opressora. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Debaixo da liderança de Jesus, nós podemos florescer e expressar todo o nosso potencial. Nós podemos viver a vida abundante que vale a pena ser vivida. É assim que Cristo lidera a igreja, para o benefício dela. É assim que nós temos amado a nossa esposa. Debaixo da nossa liderança, ela tem se tornado um ser humano cada vez melhor, ela tem florescido, tem mostrado as suas potencialidades, tem experimentado uma vida realizante, ou debaixo da nossa liderança ela é sufocada, oprimida. Entendeu? Então, para ser marido em nome de Jesus, tem que ser marido como representante de Jesus. De repente, Jesus pode olhar para nós e falar assim: eu não sou isso aí não, vocês estão me representando muito mal. Pode parar, pode parar. Não diga que são meus representantes, eu, né? Não conheço vocês. Que é isso? Percebe? Então, fazer em nome de Jesus é fazer como representante dele. Olha para ele para aprender. E veja o final do verso 19, diz aí: amar a sua esposa e não tratá-la. O verso 19 agora do nosso texto, Colossenses 3, tá bom? Não tratá-la com amargura, não é? Paulo fala de maneira positiva, amar a esposa, depois ele parece que fala a mesma coisa de maneira negativa, não é? Tratar com amargura significa tratar mal, desconsiderá-la, não é? Desprezá-la, ignorá-la, tratar de maneira grosseira, humilhante. Entendeu? Então, como é que eu posso ser marido em nome de Jesus e para Jesus? A resposta está no verso 19. Ame a sua esposa, lembrando o que significa amor, é coisa prática, como Jesus ama a sua igreja. Não a trate de maneira amarga. Não trate a sua esposa com amargura, não é? Trate como Jesus trata a sua igreja. Para encerrar, vamos lembrar aqui. Paulo está ensinando o contraponto ao ensino dos falsos mestres. Qual é o caminho do aperfeiçoamento? Permanecer em Cristo. Como é que eu sou aperfeiçoado? Fazendo tudo como é que eu permaneço em Cristo? Fazendo tudo em nome dele e para ele. Na esfera da família, Paulo, no que diz respeito ao casamento, como é que eu cumpro a minha vocação de esposa em nome de Jesus e para ele? Paulo diz: submissão. Seja submisso, seja submissa ao seu marido, como Jesus é. E preste atenção, não é uma questão ontológica, me lembrei aqui. Se fosse ontológica, a questão de ser,
a mulher tinha que ser sujeita a todo homem. Não é uma questão de masculino e feminino. É uma questão de marido e mulher. Seja submissa ao seu próprio marido. A Eliane não deve submissão a nenhum homem aqui. Ela deve submissão a mim, ao seu próprio marido. Entendeu? É a estrutura do casamento. Ao seu próprio marido. Ok? Então, não é uma questão ontológica, é uma questão de função. E eu não posso sair daqui dando orientação e ordem como marido para as mulheres aqui. Agora eu estou dando como pastor, eu sou líder aqui. Mas eu não posso chegar perto da Deus e fazer o papel que é do Jetro. Ela não é submissa como esposa a mim, ao Jetro. Ela não deve submissão a mim nesse sentido. Está claro? É uma questão funcional, não é? Então, é ao seu próprio marido. Então, é assim que a mulher é esposa em nome de Jesus e para Jesus. Maridos, como é que eu posso ser, Paulo, marido em nome de Jesus e para Jesus? Paulo diz, ame a sua esposa, cara. Para de tratá-la com amargura. Trata de maneira dócil, amável. É assim que você imita Cristo no seu casamento. É assim que você é marido em nome de Jesus e para Jesus. E para terminar mesmo, agora eu vou terminar porque acabou o tempo. O contexto maior mostra que esse crescimento só vem em conexão com Cristo. Não queira crescer o crescimento que vem de Deus sem permanecer em Cristo. O que isso significa? Isso significa que você não pode cumprir esse papel corretamente de mulher, de esposa e de marido na sua própria força. É de Cristo que vem a força, o suprimento, a capacitação, o poder para você cumprir essas vocações. Fora de Cristo, não é uma questão, lembre, não é uma questão mística, não é receber um batismo do Espírito Santo e você vai ser a melhor esposa do mundo, não é isso. Não é uma questão de rito, não é uma questão de força de vontade. Agora eu vou conseguir. Aí você trinca os dentes e vai ser uma esposa. Não, nada disso. É permanecer em Cristo. Momento a momento. Momento a momento. Então, quando a vida de esposa se tornar dura, difícil, complicada, lembre disso. Diga, Senhor, eu estou aqui cumprindo o meu papel em nome do Senhor. Quero representá-lo bem e quero fazer como para o Senhor. Eu não estou servindo ao meu marido, eu estou servindo ao Senhor. Quando a vida de marido se tornar difícil, porque a vida de marido às vezes se torna difícil, viu? Se tornar difícil, lembre disso. Fala, Senhor, eu quero ser um marido igual ao Senhor. Dá-me forças, me ajude a cumprir bem o meu papel, porque eu quero representá-lo bem. E eu não estou amando a minha esposa simplesmente, eu estou amando a Ti, Senhor. Às vezes a minha esposa nem merece, mas o Senhor merece o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para Ti. Entendeu? É assim que você vai, de maneira misteriosa e real, vivendo a vida cristã em nome de Jesus e para Jesus. Ok? Próxima semana, Paulo continua falando
dessas coisas na esfera da família. Só que depois de falar de marido e mulher, Paulo fala de pais e filhos. Aí semana que vem a gente fala de pais e filhos. Alguma pergunta? Alguma colocação? Muito bem. Se não tem nenhuma pergunta, nenhuma colocação, nós vamos encerrar a nossa aula. Nós agradecemos a atenção de todos, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanharam de casa, pela internet. Vamos orar pedindo ao Senhor para nos ajudar a cumprir bem as nossas vocações no casamento, não é? Deus bondoso, damos-te graças, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e ela nos instrui de maneira tão clara, tão prática, tão proveitosa. Senhor, dá-nos a graça de acolher a tua palavra no nosso coração, que ela caia no nosso coração como semente em boa terra, e que ela produza em nós aquelas mudanças, aquelas transformações necessárias para que sejamos bons representantes teus neste mundo, em todas as nossas vocações. De maneira muito especial, ajuda-nos a cumprir bem a nossa vocação no casamento, seja a vocação de marido, seja a vocação de esposa, que possamos refletir a glória do Senhor no cumprimento destas vocações. Certamente seremos mais felizes, nossas famílias serão mais abençoadas e o Senhor será mais glorificado em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.